Olá, meu nome é Adriano Fabro. Essa é uma aula do curso de processamento de sinais e sistemas mecânicos lineares. E a gente vai falar sobre sinais determinísticos. Então, o objetivo dessa aula é a gente falar um pouco sobre classificação de sinais. E aí a gente vai falar sobre sinais periódicos, principalmente sobre séries temporais e seus componentes em frequência. Sinais quase periódicos, transientes, tá? Ao fim da aula, então seja capaz de entender algumas características fundamentais de sinais determinísticos, diferenciar sinais periódicos, quase periódicos e transientes, né? E alguns fundamentos de representação e frequência. Então, a gente já viu na aula passada um pouco sobre classificação de sinais, né? Então a gente falou que a gente podia classificar ele em contínuo, né? Discreto, quando a gente amostra esse sinal contínuo, tá? Ou um sinal naturalmente discreto, né? E aí, a partir desse sinal discreto, a gente digitaliza ele através de alguma transformação que a gente vai comentar lá na frente. Ou posso ter, por exemplo, sinais não só ao longo do tempo, mas também ao longo do espaço, como aqui está comentando uma altura de uma rua, né, de uma estrada, né? Ou a gente pode falar, por exemplo, também sobre rugosidade superficial ao longo de uma peça, ou propriedades mecânicas que variam ao longo da dimensão, de uma peça também. A gente definiu a gente comentou sobre essa classificação do Bennett Pearson, né? Então, a gente vai usar essa parte, falar sobre essa parte de sinais determinísticos na primeira parte do nosso curso e deixar essa parte de sinais aleatórios estacionários, propriamente dito, para a segunda parte do curso, né? Então, a gente comentou lá que a separação não é trivial, então a gente vai tentar aprofundar um pouquinho ou discutir um pouco mais sobre esses elementos nessa aula aqui, tá? Então, como é que eu defino um sinal determinístico, né? Então aqui a gente vai dizer que um sinal determinístico é um que a gente pode prever exatamente ele no futuro, tá? Então essa não é uma definição muito geral, ela é relativamente limitada, mas ela vai servir por enquanto para a gente. Então pensa que, por exemplo, o meu exemplo lá de massa-mola, né? Em que eu tenho a posição dessa massa ao longo do tempo. E aí, num sistema não amortecido, sujeito a condições iniciais, eu tenho aqui uma expressão determinística que consegue dizer para mim, ou prever para mim, qual vai ser a posição desse massa-mola em qualquer instante de tempo, dado que eu saiba o meu h de n e a minha constante a aqui de amplitude. Tá? Então, esse é um exemplo de sistema ou sinal determinístico. Tá? Eu posso ter um sinal não determinístico, que para a gente aqui ele vai ser do tipo também aleatório, né? Quando eu não consigo prever exatamente essa posição aqui, por exemplo, do meu massa-mola num instante de tempo t, tá? Então eu vou ter problemas se eu quiser fazer esse tipo de representação, né? E aí, algumas terminologias que a gente usa para esse tipo de sinal, ele pode ser um processo estocástico, quando ele varia no tempo, né? Um campo aleatório, quando ele varia ao longo do espaço, por exemplo. Então, lembrando lá que o propósito do processamento de sinal, né, é a extração de de informações de algum sinal, tá? E tipicamente a gente faz isso em três estágios, né? O primeiro dele é a aquisição, depois o processamento desse sinal e aí a interpretação desse processamento para a gente tirar alguma informação, ok? Então aqui um exemplo de algum sinal aleatório. Então eu posso fazer um ensaio em que eu tenho um atuador piezoelétrico de entrada e meço a resposta do meu sistema mecânico através de um acelerômetro. Tá? Então, a partir desse atuador, eu vou aplicar uma entrada aleatória, do tipo estacionária, com uma característica gaussiana e limitada em banda. Tá? Várias palavras diferentes aqui que a gente vai comentar ou vai definir elas na segunda parte do curso, mas na prática, ou para a gente aqui, ele vai dar esse tipo de sinal ao longo do tempo. Né? Então, eu tenho 2 segundos aqui de sinal, que a gente está mostrando em volts. Né? Então, eu tenho essa característica aqui. E aí, eu vou ter uma saída medida no acelerômetro do meu sistema, dado essa entrada, desse tipo aqui. Né? E aí, olhando para esse sinal no tempo, a gente pode dizer o que sobre essa resposta, durante esses 2 segundos aqui. Então eu tenho uma saída
estacionária, né? Uma saída, dada uma entrada estacionária, vou ter uma saída que a gente vai falar de estacionária também, né? Mas esse sinal aqui, repara que eu tenho várias oscilaçõezinhas, né? Moduladas aqui em amplitude, de alguma maneira, né? Mas esse sinal aqui, ele é periódico? Dá para falar que ele é periódico? Talvez não, né? Porque eu não estou vendo nenhuma repetição. Mas será que é porque eu não tenho tempo suficiente para não ver algum tipo de repetição, né? Então eu começo a ter várias questões aqui que eu não consigo dizer claramente se ele é não periódico, periódico. Então eu dei uma excitação aqui que era aleatória, né? E aí esse sinal ele parece relativamente determinístico para mim. Então várias características aqui não são muito evidentes só olhando o meu sinal no tempo. Tá? Um outro exemplo aqui é um sinal de tensão elétrica vindo de um tacômetro. Né? Um tacômetro a gente usa lá para medir rotação. Então, basicamente, ele é um sensor que toda vez que eu boto uma parte dele num sistema, por exemplo, quero medir a rotação de um eixo, né? Eu prendo uma parte dele, sei lá, fixa ali no mancal ou na estrutura, e aí ele tem algum elemento ali que passa na frente do tacômetro, e toda vez que passa na frente do tacômetro por causa da rotação do eixo, ele dá um sinal aqui. Então, medir a distância entre esses picos, né, me dá, por exemplo, a velocidade de rotação. Então, basicamente, a gente usa aqui em máquinas rotativas, e aí, digamos que esse sinal foi medido com uma velocidade constante, né? Ou não. Então, isso é uma primeira pergunta, né? Então, como que eu respondo isso? Eu quero saber se, por exemplo, esse sinal é periódico, né? Se a velocidade é constante, esse sinal aqui é periódico, então ele tem cara de periódico, por exemplo, primeira pergunta. Eu tenho períodos que são realmente constantes aqui, então se eu medir a distância entre esses dois pulsos aqui de sinal, eles vão ser periódicos, mas repara que eu tenho um certo ruído aqui no sinal, e aí esse ruído aqui é aditivo, então várias questões aqui importantes, né, de um sinal que é aparentemente simples, tá? Esse aqui é um sinal que foi uma gravação acústica de um sobrevoo de helicóptero, tá? Então repara que eu tenho um aumento de amplitude aqui aparente ao longo do tempo. Então imagina que é um helicóptero passando por um microfone, né? Voando ali, passando por um microfone. Então ele vai ter características, sei lá, das pás do helicóptero, que vão, em princípio, uma máquina rotativa, que vai ter uma característica harmônica aí, né? Com vários componentes de frequência periódico, mas também vai ter efeitos de turbulência, do vento e outras características e outros fenômenos físicos que têm características aleatórias aqui no meu sinal, né? Vai ter a própria passagem do meu helicóptero, que não vai ser um evento constante, né? Então, eu não espero que isso aqui seja estacionário, tá? Então, a gente vê características aqui de modulação de amplitude e aparentemente de frequência, mas é difícil dizer só olhando nesse sinal no tempo aqui, tá? Então, eu preciso de alguma coisa um pouco mais complexa, um pouco melhor, algum outro tipo de ferramenta para começar a responder esse tipo de pergunta, tá? Então, não é trivial olhar o sinal no tempo e começar a responder esse tipo de pergunta. Um outro sinal aqui é um sinal medido com o que a gente chama de baixo alcance dinâmico, dynamic range, tá? Então, esse foi um sinal medido por um transdutor, e aí a gente passou ele por um conversor analógico digital, né? Que a gente chama de ADC, que é Analógico Digital Converter, tá? E aí repara que ao longo do tempo ele está meio digitalizado aqui, que a gente já chama, né? Então ele tem esses vários pontos aqui que parece que estão constantes e aí muda repentinamente de um ponto para o outro no tempo, tá? Isso aí é o efeito que a gente chama de quantização do meu conversor analógico digital. Quer dizer que a amplitude do meu sinal é muito pequena para o meu conversor aqui, tá? Então tem um problema de quantização, que é um efeito que a palavra binária não é grande o suficiente para ter definição para medir esse cara aqui. E isso tem efeitos no meu sinal, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente, como evitar, né? Mas o sinal medido tem uma amplitude muito pequena com relação ao alcance do meu conversor analógico digital. E isso aqui é um tipo de ruído do meu sinal. A gente vai ver que tem efeitos nele, né? Que podem levar a interpretações incorretas do que eu estou medindo, tá? Um outro exemplo aqui, bem típico também, que acontece muito, mas é
é um sinal de saturação, ou o que a gente chama de clipping, tá? Ou seja, esse sinal dizer que foi clipado, ou ele foi cortado a partir de uma certa amplitude aqui, tá? Por quê? Porque eu atingi um nível de saturação do meu sensor ou do meu transdutor, tá? O meu transdutor não é capaz de medir sinais ou nada além desse nível aqui. Então ele simplesmente não mede, ele corta, ele dá um sinal constante ao longo do tempo, tá? Então aqui, olhando com mais detalhes, né, dando um zoom aqui, repara que a partir de 3,5 aqui, mais ou menos, ele praticamente não está medindo mais nada. Então, isso eu introduzo um efeito não linear no meu sinal, tá? Que, por consequência, introduz algumas frequências espúrias nele. Então, imagina que eu vou fazer uma análise em frequência desse meu sinal que já vai estar totalmente comprometida, porque eu tenho coisas que não são nem do meu sistema mecânico e nem relacionadas à minha medição, mas é um problema no transdutor. Tá? Então, o primeiro sinal determinístico que a gente, ou o mais simples, aí, o mais óbvio para a gente, né, é o sinal periódico, tá? Que é o primeiro que a gente vai tratar em mais detalhes ao longo do curso aí. Então, basicamente, a gente chama de sinal periódico uma forma de onda, ou um sinal, que se repete exatamente em intervalos de tempos regulares, tá? Então, o mais clássico aí, né, o mais comum é o meu sinal senoidal com um período TP aqui, né? E aí, esse período TP, né, a gente associa ele a uma frequência em Hertz, que é dada por 1 sobre TP, tá? Então, por definição, o sinal periódico é um sinal que se repete, ou seja, ele é idêntico a ele mesmo após um período ou um número inteiro de períodos TP, tá? De período TP. E aí esse cara aqui é um inteiro, né? Então pode ser tanto para frente ou para trás no tempo, né? Um avanço ou um atraso no tempo aí. O mais importante aqui, uma característica importante, é que ele é um sinal, a partir dessa definição aqui, né? Ele é um sinal periódico desde lá do menos infinito até o mais infinito lá no tempo, tá? Então essa é uma característica muito importante que vai ter consequências práticas para a gente. Por quê? Porque eu não consigo medir um sinal do menos infinito ao mais infinito, tá? Então a gente vai ver lá que tem características aqui. E aí um outro exemplo é um sinal triangular, né? Então ele aumenta até um certo ponto e depois volta a estaca zero, que, por exemplo, é um nível de referência, né? Ou um sinal periódico qualquer que pode ter uma complexidade qualquer desde que ele se repita ao longo do tempo aí. A gente vai ver que eu consigo fazer uma representação e frequência desse sinal, tá? Para isso a gente vai usar uma ferramenta que provavelmente vocês já conhecem, que é a série de Fourier, né? E a partir dessa série de Fourier a gente vai tirar alguns componentes discretos em frequência para o meu sinal periódico, que são harmônicos de uma frequência fundamental, que é o maior período que eu encontro nesse sinal aqui, né? Então eu vou ter aqui essa frequência fundamental, 1 sobre t, e outros componentes múltiplos desse meu componente fundamental aí, tá? Então 1 sobre tp, 2 sobre tp, 3 sobre tp e assim por diante para os outros componentes aí. Tem um outro componente aqui que é a minha frequência zero, tá? Essa frequência zero é o que a gente chama de nível DC do sinal ou o valor médio do meu sinal. Então repara que aqui ele tem um certo valor médio associado, tá? Que está representado nessa amplitude aqui. E aí repara que na medida em que eu aumento para esse sinal que característico, né? E em geral isso é verdade, a amplitude dos meus componentes vai diminuindo de acordo com o aumento da frequência. Tá? A gente vai comentar sobre isso daí. Mas é importante aqui que ele tem uma característica de componentes discretos em frequência para um sinal periódico. Tá? Isso é típico de sinais periódicos. São coeficientes aí da série de Fourier. Essa amplitude aqui é o módulo dos coeficientes da série de Fourier. E aí, se eu pegar aqui, por exemplo, o tom do telefone do número 8, né? Hoje em dia não é muito mais comum, mas antigamente os telefones você apertava uma tecla, ele fazia um barulho lá. E aí se eu medir esse barulho, eu vou ter um sinal no tempo desse tipo aqui. Posso fazer também uma representação em frequência desse cara aqui, e aí eu vou ter a amplitude dessa representação em frequência com a amplitude em escala linear. E aí você pode dizer para mim, poxa, ela tem aqui um espectro discreto, aparentemente. Então,
esse tom aqui é periódico. Só que se eu fizer uma escala log, quer dizer, eu mudar a escala de linear para uma escala logarítmica, eu vou ver essa série de outros picos em frequência que não apareciam na minha escala linear, né? Por quê? Porque repara que aqui, ó, a máxima amplitude é alguma coisa da ordem de 10 elevado a 0, que é 1, e aí eu vou ter picos com da ordem de 10 elevado a menos 3, então 3 ordens de grandeza menor que não apareciam naquela escala linear. Então, eu vou ter outros componentes discretos aqui, outros componentes em frequência, né? Mas aí eu tenho esse cara aqui, ó, que não é bem um componente discreto, né? Repara que ele tem um comportamento contínuo aqui ao longo da frequência. Então, provavelmente, esse aqui não é um sinal periódico, né? Então, ele pode ser, talvez, aí quase periódico. Ou pode ser um problema do tamanho da minha janela de medição também, tá? Então, são questões que esse resultado aqui começam a levantar para você. Então, essa medição que eu fiz não é exatamente de um sinal periódico. Tá? Esse aqui é uma outra medida, né? De um sinal vindo de um ruído de transformador. Então, um transformador lá elétrico, né, um trafo aí, aquele que diminui a tensão da rede para a tensão doméstica, por exemplo, né, ele emite um ruído. Se você já chegou perto dele, você sabe que ele faz um barulho. E aí eu meço esse barulho e calculo a representação em frequência dele aqui, né? No caso, ele está aqui em termos de amplitude da transformada de Fourier, a gente vai comentar sobre isso, né? Mas repara que ele tem aqui componentes discretos, então tem alguma coisa nesse sinal aqui que talvez seja periódica, né? E repara que eles são múltiplos de 120, né? Tem múltiplos de 120 aqui, que estão relacionados provavelmente à frequência de rede, né? Tem um 300 aqui, que não é um múltiplo de 120, mas é múltiplo de 60. Então, tem caras aqui que estão relacionados à frequência de rede, né? Mas ele não é exatamente um múltiplo. Repara que quando ele chega aqui em 600, ele muda um pouquinho. Então, talvez a frequência da rede não seja totalmente exata, né? E aí eu tenho uma região aqui que tem um outro tipo de ruído um pouco mais complexo em frequência, né? Que já diz para mim que ele não é puramente periódico, tá? Mas ele tem componentes aparentemente periódicos nesse sinal, misturados com mais alguma coisa aqui. Então, na prática, né, a maioria dos sinais eles não são verdadeiramente periódicos, tá? Então a gente tem sinais aí, pelo menos quase periódicos, né? Então eles têm a aparência de periódico, mas eles nunca se repetem exatamente, tá? Isso pra gente pode acontecer até, esse efeito pode acontecer até com a partir da soma de dois componentes senoidais, né? Então, imagina que eu tenho aqui um sinal que é composto da soma de um componente com uma frequência P1 e amplitude A1 e um componente com uma frequência P2 e uma amplitude A2, tá? Se a razão entre essas duas frequências é um número racional, é uma razão racional, eu consigo identificar exatamente esses dois componentes em frequência, né? Esse aqui é o sinal no tempo gerado por esses dois caras aqui. Se a razão entre esses dois componentes em frequência é um número irracional, eu vou formar esse sinal no tempo aqui, né? Que tem aquela característica de batimento, né? Quando tem dois componentes de frequência muito próximas, eu tenho essa modulação em amplitude aqui, que a gente chama de batimento, né? Mas repara que o meu sinal em frequência, ou a minha representação em frequência, vai ser um pouco diferente daquilo que a gente esperaria de dois sinais periódicos, né? Mas eu só somei dois sinais periódicos aqui, tá? Então, repara que por causa dessa representação irracional, eu vou ter sempre esse efeito aqui em pelo menos um desses harmônicos que a gente vai associar a um efeito de janelamento, ou windowing effect. A gente vai falar mais pra frente lá no curso. Tá? Outros exemplos aqui de sinais determinísticos. Um outro tipo de sinal determinístico, perdão, é o que a gente chama de sinal transiente, tá? Então a gente define um sinal transiente como um sinal que tem duração finita, ou seja, esse sinal vai para zero em um tempo finito, tá? Em algum momento ele vai para zero. Então exemplos clássicos é um decaimento exponencial, né? Então ele vai para zero em algum momento, né? Ou ele na prática vai para zero em algum momento, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, esse sinal que é tipo uma função degrau modulada aqui, né?
Mas ele é zero até um tempo A, depois ele passa para uma amplitude A até um tempo B, a partir do qual ele passa a ser zero, né? Ou eu posso ter um sinal desse daqui do tipo uma exponencial do tipo gaussiana, né? Então ele vem lá do menos infinito como zero, ou tendendo a zero, né, aproximadamente zero. A partir de um certo ponto ele tem um salto aqui e ele tende a zero de novo no momento, em um tempo finito, né? Em algum momento aqui, na medida que ele tende para o infinito. Então, essa aqui é a minha definição de sinal transiente, né? Ele vai para zero na medida que o tempo tende para o infinito positivo ou infinito negativo. Exemplos práticos para a gente vai ver bastante, é o ensaio do tipo teste de impacto, né? Então, a gente viu lá que a gente pode bater com um martelo numa estrutura, medir a força desse martelo, eu vou ter uma coisa desse tipo aqui. Então, eu tenho um sinal transiente de força, que era zero num tempo menos infinito, apliquei uma força e ele tendeu a zero de novo. Tá? E a resposta do sistema também vai ter uma característica transiente. Né? Então eu não tinha resposta antes da excitação, porque é um sistema causal. Apliquei a força, o sistema oscilou, e essa oscilação vai tender a zero num tempo finito aí. Tá? Então, encerrando aqui, né, a gente falou sobre sinais determinísticos, que a gente definiu aqui de maneira geral, maneira mais ampla, né, que são sinais que a gente consegue prever exatamente, tá? Isso não é sempre assim, mas a gente consegue prever eles exatamente. A gente falou de sinais não determinísticos, ou seja, que não podem ser previstos exatamente, mas a gente pode usar algumas quantidades estatísticas ou seus estatísticos desse sinal, tá? A gente falou sobre sinais periódicos, que tem um período, o maior período desse sinal aqui, que é meu período TP, e a frequência 1 sobre TP, que é a minha frequência fundamental, tá? E a gente falou que na prática, né, os sinais quase nunca são verdadeiramente periódicos, tá? A gente começou a falar sobre representação e frequência, né, a partir dessa frequência fundamental de sinais periódicos e os seus harmônicos, né? E a gente viu que a gente tem que tomar cuidado com a escala de representação do meu sinal em frequência, né? Então a minha escala logarítmica ela pode revelar componentes escondidos do meu sinal ali. Então, obrigado.